Meu marido me contou isso na noite anterior ao seu falecimento. Estávamos casados há 9 anos. Ele tinha 34 e eu 32, sendo que 3 semanas antes, ele estava voltando do trabalho para casa quando um motorista embriagado avançou o sinal vermelho e o atingiu de frente. Um impacto que esmagou seu peito e danificou vários órgãos. Na primeira semana na UTI, os médicos diziam que ele era um lutador. Na segunda semana, começaram a usar palavras como complicações e prepare-se. E na terceira semana, me disseram que seus órgãos estavam parando e não havia mais nada que pudessem fazer. Eu dormia naquela cadeira de hospital há 21 dias seguidos. Minha irmã trazia roupas limpas, minha mãe trazia comida que eu não conseguia comer e todos me diziam para ir para casa descansar, mas eu me recusava a sair do lado dele. Aquela última noite começou como todas as outras. Deitei-me na cama estreita do hospital ao lado dele por volta das 22 horas, com cuidado para não mexer em nenhum tubo, e fingíamos assistir a algum reality show de culinária na TV montada na parede, embora nenhum de nós estivesse realmente prestando atenção. A respiração dele piorou ao longo do dia, superficial e rouca. As máquinas apitavam mais devagar e os números nos monitores caíam. Eu sabia o que significava, mas não estava pronta para aceitar. Por volta das 2 da manhã, ele apertou minha mão. Não o aperto fraco ao qual eu tinha me acostumado, mas um aperto real, forte o suficiente para eu me sentar e olhar para ele. Então ele sussurrou que precisava me contar algo importante antes que não pudesse mais. Meu peito apertou e pensei que aquele era o momento, o adeus final, o discurso do eu te amo, ou talvez algum último desejo sobre o funeral, ou o que fazer com suas guitarras. Perguntei o que era, tentando manter a voz firme. Ele respirou trêmulo e disse: lembra da minha despedida de solteiro há 9 anos? Eu assenti, claro que lembrava. Ele e seus 6 padrinhos tinham voado para Vegas por um fim de semana e voltaram com queimaduras de sol e histórias sobre perder dinheiro no blackjack. Coisas padrão de viagem de homens. Nós não fomos para Vegas, ele disse. Eu pisquei sem entender e ele continuou. Nunca fomos para Vegas. Mentimos para todo mundo. Minha mente disparou pensando se ele estava prestes a confessar uma traição ou algum segredo que destruiria tudo de bom que eu achava que tínhamos. Minha mão começou a tremer, mas ele deve ter visto o pânico no meu rosto porque sorriu, um sorriso minúsculo e fraco, e disse: nós fomos para a Disneyland. Fiquei sentada em silêncio, processando o que ele acabara de dizer. Ele explicou que todos os 6 passaram 3 dias na Disneyland, andaram na Space Mountain 8 vezes, comeram churros no café da manhã, compraram orelhas do Mickey combinando que jogaram fora na lata de lixo do aeroporto antes de voar para casa, e assistiram ao show de fogos, momento em que um de seus padrinhos chorou. Comecei a rir, não pude evitar. Então, o riso virou choro, e depois riso de novo. Eu estava fazendo sons horríveis de soluço e não conseguia parar. Perguntei se um deles realmente chorou durante a parada da Pixar, e ele disse que sim, que o lembrou de quando levava a filha pequena, e ele estava sorrindo agora, sorrindo de verdade pela primeira vez em semanas. Ele contou que o fizeram jurar nunca contar a ninguém, e quando perguntei por que a Disneyland e por que mentir sobre Vegas, ele balançou a cabeça levemente, dizendo que eram caras de 25 anos que achavam que tinham que fazer a coisa de Vegas, com strippers e jogos, mas quando chegaram ao aeroporto, ninguém realmente queria ir. Então um dos rapazes sugeriu a Disneyland e todos concordaram imediatamente. Então você passou sua despedida de solteiro andando 11 vezes no Piratas do Caribe? Perguntei, e ele disse que ficaram voltando para a fila, comeram aquelas coxas de peru e tiraram fotos com o Pateta, afirmando que foi o melhor fim de semana da vida dele antes de se casar comigo. Eu segurava as 2 mãos dele agora, rindo e chorando ao mesmo tempo, e perguntei por que ele estava me contando isso agora. Ele me olhou com aqueles olhos castanhos pelos quais me apaixonei uma década atrás, e disse que não poderia partir sem que eu soubesse a verdade, que todos pensavam que ele era aquele cara, mas não era. Era apenas um homem de 34 anos que escolheu o Mickey Mouse em vez de strippers, que chorou na mansão assombrada e comprou um Dolo Whip às 9 da manhã chamando de café da manhã. Quando questionei se ele guardou o segredo por 9 anos, ele disse que todos os 6 guardaram em um pacto, mas como ele estava morrendo, achou que o pacto estava anulado. Essa foi a última conversa real que tivemos. Ficamos acordados por mais 1 hora, falando sobre nada e sobre tudo. Ele adormeceu por volta das 4 da manhã e eu fiquei acordada observando seu peito subir e descer, contando até que ele morreu às 6h14. O funeral estava lotado. Todos os 6 padrinhos estavam lá. E durante a recepção, eu os chamei de lado e disse que sabia sobre a Disneyland. Os rostos deles ficaram pálidos até eu sorrir e dizer que estava tudo bem. O que havia chorado na parada começou a lacrimejar novamente e disse: ele te contou. E eu respondi que sim. Agora, quando as pessoas me perguntam que tipo de homem meu marido era, eu digo a elas que ele era exatamente quem ele fingia não ser. Ele era o cara que achava que precisava ser durão, mas chorava em paradas. Ele mentiu sobre Vegas porque tinha vergonha de admitir que só queria ser criança de novo por um fim de semana. E eu o amei ainda mais por isso.